Você já parou para se perguntar por que, tantas vezes, você atrai pessoas narcisistas, manipuladoras, ou relacionamentos que parecem sugar suas forças, em vez de fortalecê-la? Talvez, em algum momento, você tenha olhado para trás e se questionado: por que eu aceitei tão pouco? Por que me acomodei em migalhas de afeto? Por que eu tive tanto medo de dizer não, de me posicionar, de colocar limites claros? Essas perguntas não surgem do nada. Elas nascem de uma dor antiga, um vazio que começou lá atrás, na infância, quando a energia do pai, seja no sentido literal, físico, seja no simbólico, emocional, não estava presente ou não foi percebida por você. E quando o pai, esse arquétipo do ânimos, da força, do não, do limite, da proteção e da autoridade saudável, não aparece ou aparece de forma distorcida, nós crescemos sem aprender a confiar nessa energia dentro de nós. E o que acontece quando uma criança cresce sem essa referência? Ela aprende a sobreviver. Aprende a calar quando queria falar. Aprende a agradar para não ser rejeitada. Aprende a se adaptar para não perder o pouco de amor que recebe. Aprende que impor limites pode significar perder a conexão e, por isso, melhor abrir mão de si mesma. Essa criança cresce, mas a ferida continua lá. E é justamente aí que entra o paradoxo. Os narcisistas e manipuladores parecem ter um radar para encontrar pessoas com essa característica. Pessoas que não aprenderam a enxergar e a confiar em sua própria força masculina interior. Eles se aproximam porque sabem, mesmo que inconscientemente, que podem exercer poder sobre você. Você já percebeu como os relacionamentos com pessoas narcisistas têm sempre o mesmo padrão? No início, eles parecem fortes, confiantes, encantadores, até protetores. Eles exibem justamente aquela energia que você não aprendeu a ativar em você. É como se eles dissessem: não se preocupe, eu cuido disso para você. Eu sei o que é melhor. Eu vou ser o seu norte, o seu limite, a sua voz de autoridade. E, por um tempo, nós acreditamos. Nos sentimos seguras. Parece até um alívio, porque é como se alguém finalmente tivesse assumido o papel que ninguém assumiu lá atrás. Mas logo, essa proteção se transforma em controle. O que parecia força se revela abuso de poder. O que parecia cuidado se revela manipulação. O que parecia amor se revela dependência. O mais curioso e doloroso é que enquanto você está nesse ciclo, você não percebe. Você acha que o problema está no outro. Você diz: ele não me respeita, ele não me valoriza, ele me manipula. E sim, tudo isso é verdade. Mas o que dói ainda mais é perceber que você também está se deixando manipular, se deixando desrespeitar, aceitando migalhas e acreditando que não pode exigir mais. E aqui está o ponto crucial. O narcisista só consegue exercer esse poder sobre você porque ele está encenando o papel do pai ausente dentro da sua psique. Ele ocupa um espaço vazio, um espaço que, até então, você não sabia que precisava ocupar por si mesma. Aqui entra a metáfora mais poderosa. O narcisista é um espelho. Ele não mostra quem você é, mas mostra o que você ainda não aprendeu a ver dentro de si. Ele revela a sua sombra, aquela parte que você rejeita, que você evita, que você culpa os outros por carregar. Ele expõe, sem querer, a ferida da criança órfã que existe dentro de você. Aquela que nunca aprendeu a dizer não, a se impor, a confiar em sua própria força. É por isso que as relações são necessárias. Porque sozinhos, em um quarto fechado, nós não vemos a nossa sombra. É no encontro, no atrito, no reflexo que o outro nos dá, que temos a oportunidade de enxergar o que está escondido. Mas aqui também está o perigo. Enquanto você não reconhece isso, você fica presa no ciclo. Você coloca a culpa toda no parceiro. Você diz: ele é tóxico, ele é narcisista, ele é manipulador. E sim, pode ser verdade. Mas enquanto você não aceita a parte que cabe a você, a parte que precisa despertar essa energia adormecida, você continuará atraindo o mesmo padrão em diferentes rostos, diferentes histórias, diferentes nomes. E aí surge a pergunta que pode mudar tudo. Você está disposta a parar de culpar o espelho e começar a olhar para a imagem que ele reflete? Essa é a chave da individuação que Jung nos ensina. O processo de unir o masculino e o feminino dentro de nós, de reconhecer tanto a ânima quanto o ânimos, tanto a energia do acolhimento quanto a energia do limite. É aprender a ser sua própria mãe,
e também seu próprio pai. É acolher a criança ferida com ternura, mas também mostrar a ela que existe uma força capaz de protegê-la, de erguer sua cabeça, de impor respeito. Quando você desperta essa energia masculina interna, o jogo muda. O narcisista começa a perder o poder. Ele já não consegue mais manipular, porque você aprendeu a ver. Ele já não consegue mais controlar, porque você aprendeu a dizer não. Ele já não consegue mais se alimentar da sua insegurança, porque você aprendeu a confiar em si mesma. E ainda que no começo você sinta medo do desconhecido, ainda que trema diante da ideia de caminhar sem muletas, algo dentro de você se acende. É a chama do ânimos. É a energia do pai que diz: agora eu assumo. Agora você está segura. Agora ninguém mais pode te parar. E aqui está a verdade mais poderosa. Depois que você recupera essa energia, você nunca mais será a mesma. Suas relações mudam, porque você já não aceita migalhas. Você sabe que é abundante. Você exige respeito. Você busca reciprocidade. Você entende que não precisa de alguém para completar o que falta, porque você já se tornou inteira. E sabe o que é mais surpreendente? Chega um momento em que você olha para trás, lembra do narcisista e já não sente raiva. Pelo contrário, você sente gratidão, porque foi justamente o espelho dele que te mostrou a sombra que você não queria enxergar. Foi graças a ele que você despertou a sua força. Foi graças a ele que você deixou de ser escrava para se tornar rainha do seu reino interior. Essa é a introdução à sua jornada de individuação. Uma jornada que não é fácil, mas que é libertadora. Uma jornada em que você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Uma jornada em que você acolhe sua luz e sua sombra, seu feminino e seu masculino, sua mãe e seu pai interiores. E eu te pergunto, você está pronta para se tornar inteira? Se existe uma verdade universal nos relacionamentos, é esta. O que mais nos incomoda no outro é justamente aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Quando você sente raiva porque o outro é frio, distante, controlador ou autoritário, na maioria das vezes não é apenas sobre ele. É sobre o reflexo que ele te devolve, o reflexo da sua própria sombra. O narcisista é mestre em revelar essa sombra. Ele mostra, sem delicadeza e sem compaixão, a parte que você rejeita, a ferida que você não quer ver, a ausência do pai interior, o ânimos adormecido, a energia do limite e da proteção que você ainda não aprendeu a acessar. O processo geralmente segue um padrão. No início, você se sente escolhida. O narcisista parece alguém forte, seguro, que sabe exatamente o que quer. Ele transmite aquela energia que você nunca reconheceu em si mesma, e por isso, você se sente atraída. É quase magnético. No fundo, o que está acontecendo é que o inconsciente está buscando completar aquilo que falta. Você procura no outro a força masculina que não encontrou dentro de você. Só que, em vez de proteção genuína, encontra dominação. Em vez de cuidado, encontra controle. Logo, a relação entra em desequilíbrio. Ele impõe suas vontades, cria regras sutis, manipula com palavras, silenciosamente te convence de que você não é suficiente. E você, por medo de perder, por não querer reviver a dor do abandono, vai cedendo, se adaptando, diminuindo. Esse ciclo pode durar meses, anos, até décadas. Enquanto você não desperta, o narcisista continua exercendo autoridade. E não é porque ele é mais forte que você, é porque ele ocupa o espaço da sua força não reconhecida. Aqui entra a metáfora essencial. As relações são espelhos. O que você não aceita em si mesma, você verá projetado no outro. E enquanto não houver aceitação, você permanecerá presa no ciclo de dor. Quantas vezes você já culpou o parceiro por ser frio, autoritário, distante? E quantas vezes parou para refletir que, talvez, você mesma rejeita essa energia em você? Você nunca se permitiu ser firme, dizer não, impor limites, porque acreditou que isso afastaria o amor. Então, quando vê essa energia no outro, você a odeia. Mas odeia porque ela mostra aquilo que você não aprendeu a viver dentro de si. Essa é a função dolorosa do narcisista. Ele te coloca de frente com a sombra. Ele encarna o pai que não esteve. O limite que você nunca aprendeu.
a voz que você nunca teve. E enquanto você não despertar essa energia, você vai odiá-lo e, ao mesmo tempo, depender dele. Mas existe um ponto de virada, um momento em que a ficha cai, um instante em que você entende. Se isso me incomoda tanto, é porque eu preciso despertar essa força em mim. Não para me tornar como ele, mas para finalmente me tornar inteira. Para ilustrar esse processo, vamos contar a história fictícia de Laura e Ricardo. Laura cresceu em um lar sem a presença paterna. Seu pai estava fisicamente ausente e emocionalmente distante. Sua mãe, embora amorosa, também era submissa e raramente impunha limites. Laura cresceu aprendendo a ser boazinha, a agradar para ser aceita, a se calar para não perder o pouco de afeto que recebia. Quando adulta, conheceu Ricardo. Ele parecia tudo o que faltava em sua vida. Seguro, decidido, confiante. Alguém que assumia o controle e dizia exatamente o que queria. Laura se sentia protegida ao lado dele, como se, finalmente, tivesse encontrado a figura forte que faltava em sua infância. No começo, era mágico. Mas com o tempo, a proteção virou opressão. Ricardo começou a decidir por ela, a criticar suas escolhas, a desmerecer suas opiniões. Laura, sem perceber, foi se anulando. Aceitava, porque o medo de perder era maior que a coragem de se impor. Os anos passaram, e Laura sentia cada vez mais um vazio. Até que um dia, em uma discussão, Ricardo gritou: "Você nunca sabe o que quer. Você sempre precisa que alguém decida por você." Essas palavras doeram como facas, mas também acenderam algo. Pela primeira vez, Laura percebeu: ele estava certo. Não porque ela fosse incapaz, mas porque nunca tinha aprendido a acessar sua força. E naquele instante, uma chama se acendeu. Laura começou a refletir. Por que eu preciso dele para me sentir segura? Por que eu tenho tanto medo de perder? E a resposta veio como um raio. Porque eu nunca tive o pai que me ensinasse a confiar em mim mesma. Aos poucos, Laura começou a mudar. Primeiro, em pequenos gestos, disse não a algo que não queria fazer. Depois, tomou decisões por si mesma. Começou a impor limites. Ricardo, acostumado a ter o controle, se irritava. Mas quanto mais ele tentava manipular, mais Laura percebia: isso não é amor, isso é dominação. E eu não preciso mais disso. O mais impressionante é que, conforme Laura despertava, Ricardo perdia o poder. O que antes a fazia tremer, agora parecia pequeno. O medo deu lugar à firmeza. A dependência deu lugar à autonomia. Laura não virou o jogo apenas contra Ricardo. Ela virou o jogo dentro de si. Recuperou a energia do pai, do ânimos, da força masculina interior. E quando isso aconteceu, ela nunca mais foi a mesma. Hoje, Laura não aceita migalhas. Ela sabe que é abundante. Exige respeito, reciprocidade. E olhando para trás, sente algo inesperado. Gratidão. Porque foi o espelho de Ricardo que a obrigou a enxergar o que estava escondido. Sem ele, talvez ela nunca tivesse despertado. Esse é o destino de todos que passam por relações com narcisistas. A chance de despertar. Você pode escolher permanecer no ciclo da dor, culpando o outro, esperando que ele mude. Ou pode escolher olhar para dentro e enxergar. Ele só tem poder porque eu ainda não reconheci a minha força. Mas agora, eu vou assumir. E quando essa decisão acontece, algo profundo se transforma. Você deixa de ser órfã da sua própria energia. Você aprende a ser sua própria mãe, que acolhe, e seu próprio pai, que protege. Você integra anima e ânimos, luz e sombra, yin e yang. Esse processo é doloroso, sim. Requer coragem. Requer enfrentar medos ancestrais. Mas é também o processo mais libertador que existe. É o caminho da individuação. O caminho de se tornar inteira. Você já percebeu como, em toda essa jornada, o narcisista nunca foi apenas um vilão? Ele foi, sim, alguém que exerceu controle, que manipulou, que te fez sofrer. Mas, ao mesmo tempo, ele também foi um espelho cruel, revelando justamente a parte de você que estava adormecida. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis de aceitar. O narcisista só tem poder porque existe um vazio dentro de nós. Ele ocupa o espaço que o pai não ocupou. Ele encarna a voz que você nunca aprendeu a ter. Ele se torna inconscientemente o professor que aponta onde está sua maior ferida.
O que incomoda nele não é só o comportamento abusivo, é o reflexo que ele devolve à sombra que você insiste em negar. Por isso, enquanto você não aceitar olhar para dentro, você continuará repetindo ciclos, relacionamentos diferentes, mas sempre com a mesma dor. Mas quando você aceita o convite da sombra, tudo muda. Você descobre que não precisa buscar no outro a força que já está em você. Você entende que pode ser sua própria mãe e seu próprio pai. Que pode acolher a si mesma com ternura, mas também se defender com firmeza. Que pode amar sem se perder. Que pode se entregar sem abrir mão da sua essência. Esse é o verdadeiro renascimento. Quando você desperta o animus, a energia masculina dentro de si, e aprende a impor limites, dizer não, se respeitar, se defender. Não de forma dura ou cruel, mas de forma saudável, firme e equilibrada. Pense. Quantas vezes, na sua vida, você se calou quando queria falar? Quantas vezes engoliu o choro para não desagradar? Quantas vezes aceitou menos do que merecia só para não ficar sozinha? Cada vez que fez isso, você negou a si mesma. Mas cada vez que você desperta, que você se posiciona, que você diz não aceito migalhas, eu mereço abundância, você recupera um pedaço da sua força. E essa força não é apenas psicológica, ela é espiritual. É como se uma chama antiga fosse reacendida. A chama da criança que sempre quis ser protegida e finalmente encontra essa proteção dentro de você. Depois que esse despertar acontece, suas relações nunca mais são as mesmas. Você não se contenta mais com pouco, não aceita manipulação, não tolera desrespeito, porque agora você sabe quem você é. E aqui está um ponto essencial. Quando você se torna inteira, você também atrai relacionamentos inteiros. Você não busca mais um parceiro para preencher o vazio porque já não existe vazio. Você busca alguém para compartilhar, não para completar. Você busca reciprocidade, não dependência. Você busca amor verdadeiro, não muletas emocionais. Esse é o poder da individuação, tornar-se um ser completo capaz de se relacionar com outro completo. E isso muda tudo. Talvez neste momento você ainda sinta raiva do narcisista. Talvez ainda doa lembrar do que ele fez. Mas eu te digo, vai chegar um dia em que essa raiva vai se dissolver. Vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e pensar, foi doloroso, mas necessário. Sem ele eu nunca teria despertado. E esse é o ponto mais paradoxal de todos. Você passa a sentir gratidão pelo espelho que tanto odiou. Porque foi justamente ele que revelou a sua força. Foi graças a ele que você deixou de ser órfã para se tornar rainha do seu reino interior. Imagine-se como um castelo. Durante anos, você viveu como se fosse uma serva dentro desse castelo, esperando que alguém viesse governar, proteger, decidir por você. O narcisista chegou e tomou o trono. Mas no processo ele te mostrou que o trono sempre foi seu. Quando você desperta, você expulsa o usurpador e se senta no seu lugar de direito. Você descobre que não é serva, é rainha, que não precisa de ninguém para governar seu reino, que pode escolher quem entra e quem sai, que pode abrir os portões para o amor verdadeiro, mas também fechar para aqueles que só querem explorar. Esse é o momento em que você entende. A liberdade nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Claro, o despertar não é fácil. Encarar a sombra dá medo. Dizer não, depois de uma vida dizendo sim, dá medo. Se impor depois de uma vida de submissão, dá medo. Mas o que é o medo, senão o sinal de que você está entrando em território novo? E o novo sempre assusta. Mas também é no novo que a vida acontece. Por isso mesmo que ainda sinta medo, você escolhe seguir. Porque agora algo dentro de você foi ativado, e ninguém pode apagar essa chama. E eu te pergunto agora, até quando você vai culpar o espelho? Até quando vai esperar que o outro mude, em vez de mudar a si mesma? Até quando vai aceitar migalhas, quando você nasceu para a abundância? Talvez esse seja o momento da sua virada. O momento de recuperar o seu trono. O momento de deixar de ser órfã e se tornar soberana do seu próprio destino. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal nós vamos aprofundar cada vez mais nesse caminho de individuação, de integração da luz e da sombra, do feminino e do masculino. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, o narcisista pode ter te ferido, mas ele também foi o portal para o seu despertar. Agora, ninguém mais pode te parar. Você não é mais escrava. Você é rainha.